Vamos começar falando das diferenças estéticas. O PS4 e o PS4 Pro são bonitos e têm uma construção sólida e harmônica. Representam bem o que a Sony se propõe para a console PlayStation. Você se sentirá muito bem com um console desse em sua sala. Traz requinte e elegância. Já o PlayStation 5 parece ser uma obra do famoso arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. O PS5 é enorme, mas tem uma fluidez no design sem igual. Linhas fluídas e detalhe em black piano maravilhoso. A estrutura deve ter sido feita para comportar a brutalidade de processamento interno e resfriamento do console PS5. É surpreendente o quanto o PlayStation 5 é bonito, fora os easter eggs que a Sony colocou em sua carcaça. Vou deixar o link na descrição para vocês acompanharem esse vídeo. Vamos para as diferenças no controle. O PS4 tem os famosos controles DualShock que apresentam um bom rendimento e resultado. A família DualShock 4 do PS4 foi uma grande evolução com os aspectos visuais e de entretenimento, como som e luzes diferenciadas, aumentando a imersão nos jogos. Porém, a Sony desenvolveu um novo controle para o PlayStation 5, chamado de DualSense. Esse controle foi feito e projetado para você se sentir dentro do jogo. A interação foi aumentada com diferentes efeitos de vibração e melhora sensorial ao toque. Agora, temos também microfone incorporado, o que ajuda bastante os jogadores. O tamanho do controle aumentou e lembra bastante a família Xbox. Nada contra, pessoal, acredito que ficou mesmo muito melhor. Com a nova tecnologia, os novos gatilhos adaptativos, o controle do PS5 é um show à parte, promovendo grande feedback tátil. Você precisa sentir essa sensação de usar esse novo controle do PlayStation 5. Agora vamos falar das diferenças do poder dos consoles PlayStation 4 e PlayStation 5. Vou explicar detalhadamente e de uma forma muito simples para que vocês não se percam e compreendam tudo. O PS4 e o PS4 Pro foram uma evolução gigantesca se nós compararmos com o PlayStation 3. E assim, podemos dizer do PlayStation 5 sobre o PlayStation 4. Temos alguns pontos que devemos falar e você não precisa ser um expert em hardware para entender. Mas leve em consideração que o PS4 é 7 anos mais velho que o PlayStation 5. Então, não pensem que o PlayStation 4 é ruim, pois ele não é. É um ótimo console. O PlayStation 5 é apenas mais moderno, sendo assim uma evolução. Tudo bem que uma evolução brutal a nível de CPU, bem como GPU. Eita Ed, agora eu buguei. Calma jovem, vou explicar para vocês detalhadamente assim como eu falei, de uma forma simples, para vocês entenderem e saírem falando tudo para seus amigos, para seus familiares. CPU vem do inglês Central Processing Unit, ou seja, Unidade Central de Processamento. Enquanto a GPU é Graphics Processing Units, ou seja, a unidade de processamento gráfico. Vamos falar primeiro do processamento dos consoles. Tanto o PlayStation 4 quanto o PlayStation 5 apresentam o poder de processamento da marca AMD. A AMD é a famosa criadora de processadores e placas gráficas de computadores. Porém, o que falaremos aqui é exclusivo da família PlayStation, pessoal. Pois é, a Sony pediu algo único para o pessoal da AMD para colocar aqui nos consoles. No PS4 temos poder de processamento octa-core AMD com clock de 1.6 GHz, já o PS4 Pro de 2.1 GHz. Só para vocês entenderem o que é um clock de um processador. Esse clock mede o número de ciclos por segundo executados pela CPU em GHz, ou seja, no PlayStation 4 seria de 1.6 bilhões de ciclos, já no PS4 Pro 2.1 bilhões. No PlayStation 5 tem um processador Design Z2 octa-core também da AMD, porém de 3.5 GHz. Uma baita evolução, não é mesmo? Além do poder de processamento, temos o poder gráfico, ou seja, a GPU do console. Trata-se da linha Radeon, da mesma empresa AMD. Eu tô falando todos esses nomes para que vocês consigam compreender quando alguém falar com vocês, tá bom? Mas não se assustem. Os técnicos chamam de teraflops, que se refere à capacidade do processador em calcular 1 trilhão de operações por segundo. É uma medida matemática direta do desempenho de um computador ou do console. No PlayStation 4, ele tem um poder de 1.84 teraflops. Já na versão Pro do PlayStation 4, esse número sobe para 4.2 teraflops. Incrivelmente, o PlayStation 5 apresenta 10.3 teraflops. É muita coisa, pessoal. Mas o que tudo isso significa, Ed? Em linhas gerais e de fácil compreensão,
O PlayStation 4 consegue rodar jogos em Full HD, já o PlayStation 4 Pro consegue de forma satisfatória rodar jogos em 4K 30 quadros por segundo, enquanto o PlayStation 5 roda jogos a 4K 60 quadros por segundo ou até mesmo jogos em 8K. Mas isso eu acredito que demorar um certo tempo, porque hoje em dia não temos nem TV ou jogos popularmente espalhados por aí nesse sentido. Ou seja, o PlayStation 5 apresenta superior capacidade de renderização e rodará jogos de uma forma muito mais fluida e sem travamentos, ou então sem perder qualidade gráfica. Outra característica é que o PlayStation 4 e o PlayStation 4 Pro vêm com 8 GB de RAM, enquanto o PlayStation 5 apresenta 16 GB de RAM. Além disso, o PlayStation 5 conta com armazenamento interno SSD, do inglês de Solid State Drive, enquanto o PlayStation 4 tem armazenamento em HD. O SSD é muito mais veloz que um HD, galera. E para vocês terem uma ideia do quanto mais veloz é o SSD do PlayStation 5 comparado ao HD do PlayStation 4, temos que no PlayStation 5 o SSD pode ter 5.5 GB por segundo de leitura, enquanto o PS4 apenas em torno de 50 a 100 MB por segundo, tornando o tempo de carregamento dos jogos do PlayStation 5 muito mais rápidos, conforme demonstrados nos vídeos apresentados aí para vocês. Outra coisa que diferencia o PlayStation 5 do PlayStation 4 é a tecnologia Ray Tracing. Com o Ray Tracing, os componentes de hardware verificam onde os objetos estão em relação aos outros em um ambiente 3D, ou seja, tem a ideia de como que está relacionado a luz, a iluminação, as sombras, tornando as cenas muito mais realistas e naturais. Muito incrível, não é, pessoal? E aí, me digam, o que vocês acharam do novo console da Sony? Acreditam que vale a pena substituir o PlayStation 4 por PlayStation 5? Se você ainda não tem o console, pretende adquirir um PlayStation 4 ou PlayStation 5? Deixa aí nos comentários e vamos nos falando.